Olá, tudo bem, Pai José? Tudo bem, sim. Muito bom. Olha, o tema que pediram para a gente falar hoje é sobre como largar vícios. Interessante, Uhum. tudo vício, tudo é vício, Tudo é vício? Como assim tudo é vício? sim, vicissitudes. O que é uma vicissitude, Não são as Vicissitudes. experiências, experiências da vida, Sim. Pois normalmente tem uma conotação São negativa. mudanças, variações, ocorrências não favoráveis a si mesmo, Sim. Se a vida fosse só favorável a você, seria um processo de estagnação, porque o processo evolucionário é instintivo e sempre te leva a economizar energia. Então, todos os instintos vão te levar a comer e guardar o máximo de energia possível para poder comer, ter meios de conseguir mais comida depois. Porém, nós chegamos ao estado que o ser se nutre de si mesmo e o processo sistêmico, Sim, aí por você. mais que ele coma e cause desertos, Sim, aí você come um pouquinho e engorda um tantão. Aí é outro estágio, uma das vicissitudes. Dentro desse processo, houve uma outra interpretação, dado a esse princípio da base das vicissitudes, que são os vícios, que nos levam a certas dependências por certos padrões, sejam eles comportamentais ou padrões psíquicos, que também podem ser, sim, comportamentais, e também são padrões bioquímicos ou bioenergéticos, dentro desses processos, dos conceitos, dos processos viscerais, do vício, do próprio latim vitium, que significa falha ou defeito, passa pelo próprio hábito repetitivo levado a um padrão energético que causa algum prejuízo ao viciado, que se coloca dentro de um estado ou de um padrão e aos aqueles que convivem com ele. Entende? Sim, Aí a gente pode entrar nos processos corpóreos e bioenergéticos dentro do padrão da própria recompensa cerebral, que nos dá uma sensação de vitória, ou através do próprio orgulho ou do conceito da própria vivência sobre um certo padrão, seja ele instigado pelo ego, instigado por uma ótica ou instigado por algum químico. sim. Sim, eu A gostei. acepção da base de dados. Não, eu falei, eu gostei dessa colocação como uma dependência comportamental. Sim, é o fato. O ato é o consumo, mas a gente sempre trata o fato. Sim, É a proposta. Você concorda, algumas teses de estudos que são intuídas por outros amigos também estão levando a essa visão de que o processo cerebral é o manifesto do ato sobre a recompensa ou uma sensação de si mesmo diante de uma experiência. Sim. sim, A própria acepção contemporânea está relacionada a uma sucessão de denominações que alteram historicamente ou até mesmo a culminação da relação entre o Estado e o próprio indivíduo, dentro da própria moral ou ética, de um padrão em si comportamental, ou as formas que são convenientemente ligadas ao próprio Estado, aonde vícios são bons ou maus. São interpretações de um processo, para não dizer econômico, um processo moral e ético. sim. Hoje sim, estou profundo.
Sim, é por isso que eu gostei da colocação mais ampla da dependência comportamental. Porque aí já estamos... Sim, a gente vai estudar Sim, muito isso. muito bom. Sim, todos os processos de alterações psiônicas dos padrões psicológicos são todos processos de interações sobre certos padrões comportamentais dessas realidades ou de outras, diante de um padrão de algum registro dentro dessa realidade em si. As próprias constelações de processos mediúnicos diante do retrabalho de certos laços e coligares de interpretações, o que dizem aqui, Xinhão, como PNL também, Xinhão, são Sim, processos programação de... neurolinguística. Xinhão, são processos que dão uma reinterpretação diante de interpretações de bem ou mal, de certo ou errado, diante de relações convenientemente ou não convenientes diante dos seres que ali se colocam em relação, na vida, assim, dando, além disso, a própria construção do certo e do errado trazida em certos ritos e certas assim, literaturas religiosas. Assim, mas, Sim. Pai José, assim, você, assim, então, assim, tá falando que Bíblia atrapalha? Sim, a Bíblia, assim como qualquer outro livro, atrapalha os interpretadores que não sabem ver além do umbigo. Sim, hoje eu tô sagaz. Diante disso, assim, ia falar algo? Eu ia falar que interpretações fundamentalistas e inflexíveis atrapalham. Interpretações que evolvem com os tempos, Você talvez nem trouxe tanto. mas aí você trouxe palavras bonitas para poder dar uma reformulação do ler com o próprio umbigo. Assim, é que eu sou mais simples, sou mais burrinho, assim, Apesar que ler com o próprio umbigo pode ser até mais profundo, depende de quem ouve. Assim, interessante, não? Não sei, vou ficar quietinho. Não, pode falhar, você ajuda. Os seus estigares são pontos, assim, totalmente calculados. Sempre colocado como algo negativo. É igual à explicação que a nossa gloriosa Maria Padilha trouxe sobre os processos femininos. Os defeitos das mulheres são aceitos, mas os potenciais são oprimidos. Os vícios são colocados sempre os que moralmente ou eticamente não são convenientes ao Estado, à polis, dentro de uma moral coletiva, ou dentro de uma ótica imposta sobre uma escravidão que se instala inconscientemente na felicidade ou num padrão externo, sempre são dados a vícios e a pontualidades que dão interpretações sempre negativas a vícios, a comportamentos inadequados, a processos sociais reprimíveis, ou o processo do que tantos falam de um conceito abusivo ou vergonhoso, mas isso são por padrões altamente abertos, sobre termos talvez genéricos, que as pessoas dão diante da sua moral e do seu ponto de vista, sempre individual. Sim. Sim, a virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Oh. Então coincide com valores e crenças de ser de um certo estágio da evolução da civilização, onde se considera que o sacrifício no presente te trará recompensas futuras. Sim, e qual a diferença do prazer para a virtude? Qual a diferença do prazer para a virtude? Sim, Nenhuma. Na virtude você está esperando o prazer depois. Pois é, então você tem uma virtude, por mais que seja uma expressão de Deus, assim, não vamos trazer uma interpretação dúbia, mas se é uma virtude
que tem a dor seguida pelo prazer, você está num processo egóico de expressão natural, e em si dá a uma base de vício. Sim, Sim, é porque tem a virtude autêntica onde você está fazendo o que quer fazer e aquilo a só gente foda-se, coincide de ser sim. considerado uma virtude. Sim, sim. Então, dentro disso, não tem a autenticidade dentro de um padrão, até mesmo no preto velho falando palavrão, sim, porque não Sim. pode, sim, se a palavra dá um entendimento produtivo e sábio, sim, a gente fala, o campo se contrai todo, a gente nota, sim, É porque uma pessoa virtuosa como o preto velho não poderia fazer isso. não, assim não pode, sim, sendo que a Sim. maioria dos grandes pensadores de toda a história eram seres sujos, não tomavam banho. Assim, eles também falam com propriedade de causa. Assim, eram meio que viciados em sexo, viam nas mulheres suas próprias mães. Estou falando de uns 80%. Assim, tem outros processos também, mas, enfim. Sem ter louros, assim, Sim, sempre ficavam famosos, a maioria ficavam famosos depois, sim, pós-mortem, depois da morte. sim, até mesmo o processo do trabalho, sim, todo o contexto do trabalho em si é uma virtude, que traz um mal-estar, porque trabalho bom não é trabalho, sim, ou trabalho que não dá dinheiro não é trabalho, e depois o prazer, onde põe o dinheiro como foco, sim, mas dinheiro é meio, não é foco, o foco é a vida, sim, ou até mesmo através de um orgulho, de uma possível vitória, sim, dentro de um processo de fraternidade, onde você tem a, a recompensa da própria vida, pois tem uma carreira, assim, onde socialmente você é colocado. Então, a mudança de uma ótica tribal não mudou tanto, assim, não ocorreu tanto, assim, Sim, esses a visão de padrões, bando, sim, a visão de bando natural no ser humano não mudou. sim, esses padrões são padrões antigos, Sim, milenares. então está aí, não está? Assim, talvez Sim. maquiados com algumas outras interpretações ou óticas, mas estão aqui enraizados nos seres, e é nisso que a gente está trabalhando. Sim, muda o Esses que se padrões, considera, sim, perdão, assim, que muda o que se considera mais como virtude ou mais como vício, baseado na utilidade daquilo para o que se considera ser segmentos da tribo. sim, desde a época de Sócrates, isso já era discutido sobre o vício bom e o vício ruim, dentro de um contexto sempre do próprio vício, dentro de uma ética moral laica ou religiosa, dentro de um processo biológico ou uma interação social, dentro de um processo de perda, vitória ou derrota, dentro de um processo de queda ou de ascensão. Poxa vida, assim, Sim. aí tem o processo de dependência dentro de uma interação científica, dentro de um processo biológico, onde a gente entra no contexto de entra dentro de um processo mental e cerebral, dentro de um processo de dependência química, que é uma reação ou um processo que ocorre depois de um padrão de dependência comportamental, onde as energias se aglutinam, fazendo com que as bases se manifestem sobre onde o corpo em si, processo de comunicação multidimensional, expressa o que ele é instigado a fazer. Pai José, mas dá para fazer o corpo fazer não ter mais vício de um dia para o outro? Dá. Mas dá para fazer a mente entender isso? Também. Mas com que isso vai servir? Não sei, por que não serviria? Sim, agora é a questão. Grande pergunta.
Por que serviria? Serviria para alguém que já compreende esses processos e tem essa visão como um ápice de realidade onde a função se mostra inválida. Mas para quem não enxerga, não serve. E o que a gente está fazendo aqui, ontem, tentando fazer a pessoa enxergar, Sim. porque não precisa mais de vício. O mundo não precisa mais de vício. Mas então se colocar o processo de enxergar primeiro, então aí o processo de largar o vício pode ser instantâneo. Sim. E não enxergar com o processo consciente ou subconsciente, mas enxergar em um contexto ciente de si mesmo, aonde o ser amadurece, e ele começa a rever as próprias crenças e próprios processos pessoais em um contexto terapêutico de si mesmo. Se esgotou, Sim, gostei. Agora, dentro das questões da base de estudos da mesma psicologia comportamental e a base de vícios, e todo esse processo de abordagem simbólica, linguística, dentro da própria psicanálise, dentro de uma expressão, e todos esses detalhes que a gente pode abordar muito dentro de uma ótica mais fechada para um estudo interpessoal, mas o instigar dentro de um diálogo para todos está sendo feito. Sim. Ficou alguma dúvida? E o que dizer para uma pessoa que quer muito largar um vício o mais rápido possível? Entender os processos comportamentais e energéticos. E assim, ela não vai trocar um vício pelo outro. Não vai trocar o cigarro pela alimentação, não vai trocar a droga pela agressão. Porque não adianta você trocar um vício por um vício que não pode, por um vício que pode e é aceito socialmente, porque o padrão vai só se transmutar. Sim. Você está trocando... Então a gente vai instigar o processo de estudo de si mesmo. Mas terapeuta é ruim? Não, terapeuta é divino. Até vai ser assim que o menino vai viver. Mas dentro disso, sempre num contexto de amplitude, trabalhar para o todo. Sim. Alguma outra dúvida, Acho que ficou bom. A gente convida as perguntas. Se você disse que tá bom, ficou bom, Eu não sei o que você gostou. Tô brincando, tô brincando. Não precisa retrair, só brincadeira, Mas é que a gente não gosta dessa questão, ele sabe das coisas, espírito evoluído. Eu tenho, como fala, problemas com isso, eu sou espírito apegado, Tudo bem. Muita paz a todos, e que todos os vícios, até mesmo pelo saber, ou dentro de um processo de um bem-estar, num vício em viver em paz, sejam a luz que levem ao túnel da sabedoria e da autocompreensão de si mesmo. Gratidão. Paz.